No vídeo de hoje, falaremos sobre avaliação radiográfica do quadril. Sabe aquele monte de medidas e de ângulos que frequentemente causam confusão? A gente vai dar uma boa revisada nisso hoje. O que, Margot? Não, a aula não vai ficar com 1 hora, Margot. Vai dar mais ou menos uns 20 minutos. Eu vou resumir bastante. Vamos ao vídeo. Muito bem a todos que estão chegando aqui agora, meu nome é Paulo Agnolito, eu sou médico radiologista e nesse canal a gente discute os principais temas relacionados à radiologia musculoesquelética, área nobre da radiologia. Então se você tem interesse nesse conteúdo, considere se inscrever ativando o sino de notificação aqui embaixo para você receber um aviso sempre que eu postar vídeos novos e também compartilhando esse vídeo. Vamos lá, eu preciso chegar em 1000 inscritos até o final desse ano, é a minha meta. Então eu organizei a aula da seguinte maneira, pessoal. A gente vai rever as incidências radiográficas mais utilizadas no quadril. Aí, com isso, a gente vai poder discutir finalmente as principais medidas lá, sejam elas linhas, ângulos e de fato medidas que a gente pode lançar mão nos raios-x, nas radiografias de quadril. E aí no final, como sempre, um breve resumo. Então começando, pessoal, a gente pode didaticamente dividir as incidências radiográficas do quadril em série não trauma, ou seja, aquelas que são utilizadas mais em contextos de alterações degenerativas ou semelhantes, e aquelas que são utilizadas em contextos de trauma, principalmente sala de urgência. Na série não trauma, a gente tem lá partindo do AP e do perfil, né? E aí a gente tem algumas incidências que a gente deve conhecer, são bastante comuns e muito utilizadas. Entre elas, a incidência de Dicroquet, a incidência de DUM, a incidência de Lequesne, ou também conhecida como falso perfil de Lequesne, e a gente tem mais a incidência em perfil cirúrgico, ou também conhecido como cross-table, e a famosa incidência de Lauenstein, ou imposição de Rahn. Já na série trauma, a gente tem o bom e velho AP, que é utilizado aqui também, mas algumas incidências específicas como alária obturatriz, inlet e outlet, que a gente vai falar delas aí de uma maneira mais detalhada. Começando pela série não trauma, pessoal, a gente tem então lá o AP da pelve, que o resultado final do posicionamento é esse, e o posicionamento correto dessa incidência é esse aqui, a mais ou menos 1,20 m de distância do tubo, e reparem como a perna do paciente tem que estar em um certo grau de rotação interna. Isso de fato é um parâmetro de qualidade para essa incidência. E vejam como isso influencia se a gente tem ou não a rotação interna, como mostrado aqui. Então veja uma incidência da bacia realizada com o paciente não respeitando a rotação interna, em que a gente tem um amplo aparecimento dos trocânteres menores. Além disso, quando é feito em rotação externa dos pés dessa maneira, há uma tendência da bacia ficar levemente rodada, e isso a gente pode perceber pelos forames obturatórios que ficam assimétricos. Quando a gente faz a radiografia, então, com um bom grau de rotação interna, a gente nota o desaparecimento dos trocânteres menores dos fêmures, assim como a simetria dos forames obturatórios. Ainda, então, para a gente cristalizar essa ideia de parâmetros técnicos numa incidência em AP da bacia ou da pelve, eu sempre, da bacia ou dos quadris, eu sempre devo ver os forames obturatórios simétricos, como demonstrado aqui nessa imagem, e usualmente a distância entre os cox e a sínfise púbica não é maior que 1 a 3 centímetros. Particularmente eu acho essa regra aqui pouco útil, mas essa aqui dos forames obturatórios, como se fosse ali dois olhos, eles devem ser francamente simétricos. Isso mostra que é uma radiografia de boa qualidade e os trocânteres femorais menores escondidos. Isso garante que você está diante de uma radiografia de boa qualidade. Passando para o perfil, esse é o resultado final, como ele aparece para a gente, e o posicionamento do paciente para a aquisição dessas imagens é feito dessa maneira, como se a gente pedisse para o paciente fazer um 4 ali com a perna, e isso garante para nós uma radiografia de boa qualidade. A famosa incidência de Dicroquet, pessoal, ela é feita dessa maneira, ou melhor, esse é o resultado final da incidência, e ela é feita dessa maneira. O paciente faz uma flexão do quadril e uma abdução de cerca de 45 graus. Vejam que tecnicamente isso deve ser respeitado para ter esse resultado final na radiografia. É uma incidência excelente para avaliação da transição cabeça-colo femoral, assim como do colo femoral. E isso a gente vai ver com maiores detalhes mais para frente.
Seguido dela, a gente tem a incidência de Doom, também uma incidência muito parecida com a incidência de Croquet. A única coisa que muda é o grau de abdução, né? Então, de novo, o paciente faz uma flexão de 90 graus do quadril, porém ele abduz menos o quadril, né? Na incidência anterior era com mais abdução, aqui com menos abdução, portanto o resultado final vai ser bastante semelhante. Também uma incidência excelente para avaliação de transição cabeça-colo femoral. A incidência cross-table ou perfil cirúrgico, ela é exatamente realizada usualmente nesses contextos em que o paciente está sendo operado e é feito um raio-x intraoperatório. O resultado final é esse e ela é feita dessa maneira. Então o raio-x ele entra ali pela virilha do paciente e o filme radiográfico anteparo ele vai estar ali por volta apoiado na crista ilíaca do paciente. Como eu disse, o resultado final é esse, e percebam vocês a semelhança entre essas três incidências e como elas são boas para a avaliação da transição entre a cabeça e o colo femoral. Então, vejam lá, a gente falou algumas vezes de transição cabeça-colo femoral nessas três incidências. Portanto, a gente pode levar aqui dessa primeira parte da aula que a incidência de Croquet, a incidência de Doom e o perfil cirúrgico são excelentes para a gente avaliar a transição cabeça-colo femoral e finalmente, né, usualmente quando a gente está fazendo essa avaliação, nosso objetivo é avaliar o famosíssimo aí, ângulo alfa, que a gente vai ver em detalhes como traçar. Esse aí então é o ângulo alfa e vejam como a gente pode de fato traçar esse ângulo, né? Pegando aqui uma incidência de Croquet, a gente pode então, para traçar o ângulo alfa, eu faço aquele famoso círculo que a gente usa bastante no músculo esquelético, é o chamado círculo Best Fit, né? Vamos até colocar essa maior aqui na tela. Eu coloco o círculo Best Fit, que seria aquele círculo que melhor se encaixa na cabeça femoral, né? Que melhor circula ela. E aí sim, finalmente eu traço o ângulo, ou melhor, o eixo longo, né? A reta que representa a orientação do eixo longo do colo femoral. E a segunda reta, para daí sim definir um ângulo, essa é a parte subjetiva do ângulo alfa, eu vou traçar ela onde eu acho que a cortical da cabeça femoral abandona aquela circunferência que eu tracei, né? Então isso aqui me faz com que eu trace o ângulo alfa aqui nessa região, me caracterizando esse ângulo aqui, que tem um valor de normalidade bem razoavelmente controverso na literatura, e a gente vai ver em detalhes um pouquinho mais para frente. Aqui simplesmente o modo como medir esse ângulo, tá? Então, seguindo aqui, pessoal, a gente tem a incidência famosa, essa incidência chamada de perfil de Lequesne, ou também conhecida como falso perfil de Lequesne. O resultado final da radiografia é esse, e o jeito de fazer, o paciente ele fica meio de pé, né, e obliquado em relação ao filme e ao feixe radiográfico. E isso produz, pessoal, uma incidência que é muito, muito boa para avaliação. Vejam como fica bem aberto o espaço articular desse quadril. Um parâmetro de qualidade técnica da incidência de Lequesne é que entre as cabeças femorais, né, obviamente a incidência completa é essa aqui, na figura anterior eu estava demonstrando só o quadril de interesse, mas o resultado final mesmo da incidência é essa. E um parâmetro de qualidade é que a gente deve ter mais ou menos a distância de uma cabeça femoral separando as duas cabeças femorais do paciente. Então, portanto, como eu disse, é uma incidência excelente para avaliação do espaço articular e também para quantificação e avaliação da cobertura acetabular anterior, que seria essa aqui, que a gente pode demonstrar e inclusive quantificar isso. A última incidência aí da série não trauma é a incidência de Lauenstein, que o resultado final da radiografia é essa. O posicionamento para a gente fazer é esse aqui, né? E com essa posição a gente tem uma avaliação excelente da porção anterosuperior das cabeças femorais, que são essas aqui, né? E essa é uma região que a gente frequentemente pode ter fratura subcondral, especialmente no contexto de osteonecrose e doença de Pertz. Então, a radiografia, essa aqui seria a melhor incidência que a gente pode lançar a mão em casos de suspeita de osteonecrose ou de doença de Pertz. Seguindo aqui, pessoal, e passando para a série trauma agora, quais são aquelas incidências mais utilizadas no contexto de trauma, sala de urgência. Então, como eu disse, o bom e velho AP da pelve, ele é universal, utilizado tanto lá na série não trauma quanto na série
de trauma, né? E a primeira incidência novidade aqui é uma incidência chamada de ALAR. E é uma incidência que a gente, por se tratar de um paciente politraumatizado, usualmente, a gente tenta movimentar esse paciente muito pouco, né? Então a gente simplesmente eleva um pouquinho o quadril não afetado, o quadril que a gente não quer estudar, colocando talvez até um coxim, algo que você consiga simplesmente bascular o paciente, né? E com isso a gente então inclina para o lado afetado, né? Então estou querendo estudar o quadril esquerdo, nesse caso aqui, então eu inclino o paciente em cima desse quadril. O resultado final é essa imagem aqui, que é uma imagem excelente, pessoal, para eu estudar a presença ou a ausência de fraturas na parte posterior, no que a gente chama de coluna posterior do acetábulo, que fica muito bem demonstrada aqui nessa incidência, tá? E isso, como eu disse aí, é uma incidência excelente para a gente avaliar fraturas do acetábulo na coluna posterior. Já uma outra incidência aí também utilizada nesse mesmo jeito, que é quase que uma imagem espelho da incidência anterior, é a incidência em obturatriz, ou também chamada de foraminal, em que eu também faço a inclinação de 45 graus, porém dessa vez eu inclino o lado não afetado. E aí com isso eu exponho, agora, diferente da incidência anterior, eu exponho a coluna anterior do acetábulo para a presença ou não de fraturas. E aí, portanto, uma incidência excelente para a gente avaliar fraturas da coluna anterior do acetábulo. Tem mais duas incidências que são bastante comuns no trauma, que é a incidência inlet, que é feita dessa maneira, a gente faz uma inclinação caudal do feixe de raio-x, né? E ele produz essa imagem aqui. Percebam que é uma imagem excelente para a gente avaliar asas dos ilíacos e também a integridade dos ramos púbicos, né? Dessa maneira. E eu tenho uma outra incidência que é o oposto dessa, em que a gente faz uma inclinação cranial do feixe de raio-x e o resultado final é esse aqui, né? Em que a gente tem uma visualização muito boa do sacro, assim como das sacroilíacas e também dos ramos púbicos. Então, incidências excelentes para essas avaliações aí em casos de suspeitas de fraturas do anel pélvico. Feita essa revisão anatômica, pessoal, de incidências radiográficas, desculpem, a gente vai discutir as principais medidas e ângulos aí que a gente pode extrair dessas radiografias. Então, passando lá, inicialmente a gente precisa ter uma boa noção da anatomia básica do quadril, que são essas diversas linhas aí que a gente deve, de fato, conhecer elas detalhadamente. E vamos lá, vamos então destrinchar cada uma delas aí. A gente tem aí, pessoal, o número 1 como sendo a linha iliopectínea. Essa é uma linha bem famosa na bacia, né? Que é ou também conhecida como linha arqueada, e ela representa a coluna anterior do acetábulo. É uma linha que ela usualmente fica alterada na famosa doença de Paget. Tradicionalmente ela fica espessada na doença de Paget. Segundo reparo aí, pessoal, é a linha ilioisquiática. Reparem vocês que a linha iliopectínea, ela de fato existe, né? É um reparo ósseo. Já a linha ilioisquiática não, ela é uma junção entre duas formações de imagem, né? São sobreposições aí que aparecem somente no raio-x. Ela é a junção entre o ilho e o isquio. Mas ela é extremamente importante, já que ela vai mostrar pra gente qual é a porção ou qual é o limite que o acetábulo deve respeitar para eu chamar ele de profundo, ou então até para eu definir protrusão acetabular. Fiquem tranquilos que a gente vai ver isso mais detalhadamente. A próxima linha é essa aqui, que é a linha do teto do acetábulo, né? E ela representa exatamente o que ela diz, o limite superior do acetábulo. Essa outra linha aqui, pessoal, ela também é uma linha virtual, que representa, na verdade, uma formação de imagens, mas na radiografia ela significa para a gente o final do acetábulo, né? De fato, o limite medial do acetábulo. As outras duas linhas que a gente consegue enxergar aí são as margens do acetábulo, né? Então o acetábulo tem uma margem anterior, uma margem posterior, e eu espero que a margem anterior seja sempre mais medial que a margem lateral. Se eu tiver uma inversão dessa relação, eu de fato vou ter uma retroversão do acetábulo, e a gente vai ver isso logo em seguida. Então, como eu estava dizendo, eu espero, né, e o acetábulo ele tem
uma anatomia normal em que ele tem um certo grau de antiversão. Ou seja, o acetábulo no plano axial ele tende a olhar para cima. E isso a gente chama de antiversão. Como eu disse, no plano axial. Mas o interessante é que através da radiografia eu consigo ter noções disso, mesmo sendo um exame não seccional. E é dessa maneira, a gente vai olhar para as margens, tanto a margem anterior quanto a margem posterior, eu vou tentar identificar essas margens, e eu vou entender que se a margem anterior tiver mais medial que a margem posterior, esse de fato é um acetábulo antivertido, o que é o mais comum. Porém, vejam, pessoal, que vão ter determinados pacientes que a margem anterior, ela cruza a margem posterior. E isso tem um nome muito clássico na literatura, que é chamado de sinal do crossover, e ela vai indicar para a gente uma retroversão acetabular, ok? Uma outra relação muito importante que a gente identifica só com essas linhas que eu apresentei para vocês é a questão de coxa profunda. E a coxa profunda, ela é definida como o aumento da profundidade do acetábulo, e a gente usa para isso a linha ilioisquiática. Em que sentido? Como é que eu faço isso, Lito? Então eu vou fazer dessa maneira, ó. Eu vou olhar a goteira acetabular, que eu ensinei para vocês que é a parte mais medial do acetábulo, o limite medial do acetábulo, e eu vou ver essa goteira em relação à linha ilioisquiática. Se ela tiver lateral à linha ilioisquiática, isso é normal, porém se um determinado paciente a goteira tiver mais medial que a linha ilioisquiática, isso de fato é uma coxa profunda, e eu vou chamar dessa maneira. Um grau a mais de coxa profunda é a protrusão acetabular, e acontece nos casos de coxa profunda, ou seja, naqueles que têm aumento da profundidade acetabular, mas nesses casos há ainda mais uma passagem não só da goteira, mas também da cabeça femoral, dessa maneira aqui. Então o normal é eu ter tanto a goteira quanto a cabeça femoral lateral à linha ilioisquiática. Nesse caso eu tenho as duas coisas passando medialmente, tanto a goteira quanto a cabeça femoral invadem, elas atravessam a linha ilioisquiática. E nesse caso eu vou chamar de protrusão acetabular. Já falando sobre cobertura óssea, pessoal, a gente pode e deve estimar a cobertura óssea acetabular através desse ângulo aqui, chamado de ângulo centro-borda, ou também conhecido como ângulo de Wiberg. E eu traço ele através daquele círculo best fit, novamente, eu acho o centro da cabeça femoral, aí eu traço uma reta vertical absoluta e, finalmente, uma reta que tangencia a margem óssea acetabular. E aí, com isso, eu defino esse ângulo, que se ele for menor que 25, ele vai me demonstrar um quadril displásico, ou seja, provavelmente um quadril que foi vítima aí de displasia do desenvolvimento, né, não diagnosticado quando a pessoa era criança e aí, portanto, não tratado. Né? Então, isso vai identificar uma sequela de displasia do desenvolvimento do quadril. Se por outro lado eu tiver um ângulo de cobertura muito aumentado, como nesse exemplo aí, nesse caso maior que 40 graus, isso tende a acontecer naqueles casos que a gente acabou de ver, de coxa profunda ou protrusão acetabular. Ainda para ajudar a identificar quadris displásicos, a gente tem o famoso ângulo de Shenton-Menard, né? Que a gente vê desse lado aqui contínuo e, portanto, completamente normal. Ele é uma formação de imagem, né? A gente junta uma parte do ramo púbico superior com a curvatura interna ali do colo femoral. E deste lado, vejam a diferença, né? Vejam que aqui, sim, tranquilamente a gente vê a descontinuidade desse ângulo de Shenton, mostrando para a gente a presença de um quadril displásico. Por fim, a gente tem uma relação entre o colo femoral e a diáfise do fêmur, chamado aí de ângulo cérvico-diafisário. Então eu traço o eixo longo do colo, o eixo longo da diáfise, e com isso defino esse ângulo aqui, né, que eu posso fazer isso na incidência em AP do quadril ou mesmo da pelve, e que ele costuma variar entre 120 e 130. Se ele for muito maior que 130, a gente vai chamar isso de coxa valga, e se ele for menor que 120, a gente vai chamar de coxa vara. Lembrando que ambas têm implicações patológicas. E por fim, pessoal, para a gente encerrar a aula, a gente vai tecer algumas considerações mais detalhadas sobre transição cabeça-colo femoral. Para quantificar isso, a gente tem o famoso ângulo alfa, que é uma medida para descrever uma transição cabeça-colo femoral desfavorável, tá? E eu posso, para isso, utilizar
a radiografia, aí me lançando mão das incidências de Doom, de croquet ou perfil cirúrgico, eu estou autorizado a traçar o ângulo alfa nessas incidências, ou eu posso utilizar métodos de anatomia seccional como a ressonância ou a tomo, e para isso eu faço uma reconstrução ou uma aquisição num plano axial oblíquo do colo femoral. Vou mostrar isso em figuras. Eu posso também, pessoal, estudar e quantificar a transição cabeça-colo femoral através de uma medida chamada de offset. Ela é um pouco menos conhecida na literatura radiológica, mas bastante utilizada pelos ortopedistas, que simplesmente eu meço quanto que eu tenho de distância entre o ponto mais alto da cabeça femoral e o ponto mais alto do colo. Em figuras isso fica mais fácil. Vejamos aqui. Então vejam, ângulo alfa sendo traçado no perfil cirúrgico, na incidência de Doom. Se eu tiver que escolher uma incidência para dizer que é a melhor, eu vou escolher a incidência de Doom. Sempre prefiro a incidência de Doom para traçar o ângulo alfa, se possível, se disponível. E nunca, jamais faça isso, que é traçar o ângulo alfa na incidência em AP. Isso é extremamente errado e te gera uma medida imprecisa e incorreta. Então não faça isso nunca. E na ressonância ou na tomo, quando eu tenho métodos de anatomia seccional, eu vou fazer ou uma aquisição num plano axial oblíquo ou uma reformatação nesse plano. A imagem que eu vou obter vai ser parecida com isso aqui, e aí sim eu faço o traçado do ângulo alfa como se fosse uma radiografia. Eu vou traçar o eixo longo do colo, naquele círculo best fit, né? E aí vou traçar essa segunda linha onde a cortical abandona aquele círculo best fit que a gente desenhou. Na literatura, há uma certa controvérsia sobre valores de normalidade do ângulo alfa, mas o que a gente tem de melhor evidência até hoje é que ele é menor que 50, ou idealmente ele deve ser menor que 55 graus. Alguns autores sugerem que deve ser menor que 50, mas cada vez mais essa 50 está sendo abandonada, então, portanto, um bom número para a gente lembrar e decorar seria 55 graus. Para finalizar, o offset, pessoal, a gente mede dessa maneira, a gente traça uma linha paralela à porção mais superior da cabeça e do colo, e aí o offset vai ser a distância, né? Quanto de milímetros tem entre essa e essa medida. Quanto menor o offset, significa que o colo femoral tem alguma proeminência óssea e, portanto, indicando lá um colo femoral, uma transição cabeça-colo femoral desfavorável. Para a gente resumir, pessoal, a gente tem o seguinte: é muito importante a gente conhecer as principais incidências radiográficas, garantir que a gente esteja diante de uma incidência radiográfica de qualidade, para daí sim utilizar essas diversas medidas, índices e linhas que eu ensinei a nosso favor para enriquecer o nosso laudo. Era isso, um grande abraço e até a próxima.